Vocês estão em Atos 9 comigo? Segundo amém, amém? Vamos treinar, porque vai dar certo até o final, Jean. Atos capítulo 9, verso 1 diz: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Verso 7, os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pelas mãos até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não bebeu nem comeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Vamos parar aqui no verso 12. Pai, que a Tua palavra ministre aos nossos corações, como já temos sido ministrados por Ti no dia de hoje, Pai. Por favor, Senhor, fala conosco, Pai. Se não for o Senhor, toda expressão nesse domingo é vazia, Pai. É para o Senhor, pelo Senhor, e nós não queremos sair daqui emocionalmente tocados, mas totalmente transformados por Ti, impactados pela Tua presença em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, nós chegamos num capítulo interessantíssimo na palavra de Deus. Não que os demais não sejam, Vanessa. Até porque a gente aprendeu tanto, né, nesse capítulo 8 também. Essa semana a gente teve no pequeno grupo e eu sei que foi uma bênção, alguns feedbacks que a gente teve. Mas a gente entra na conversão, o capítulo 9, um capítulo da conversão desse homem chamado Saulo. E eu queria falar hoje um pouquinho sobre esse nosso irmão Saulo. E nós saímos então, obrigado, Mauro. Que é isso, Mauro, obrigado. E aí nós saímos num lugar de perseguição, como nós vimos depois da morte de Estevão. Passamos pela vida um pouco de Filipe pregando em Samaria. Depois, domingo passado, falamos do encontro de Filipe com Simão, o mago. Rapidamente abordamos ali também a questão da vinda de Pedro e João agora de Jerusalém a Samaria, para ministrar e para impor as mãos e derramar o Espírito Santo sobre aqueles irmãos que aceitaram Jesus. No pequeno grupo vimos o final de Atos 8, que era o eunuco, né, da rainha de Candace, e hoje chegamos finalmente no capítulo 9. O capítulo 9 então começa a falar para a gente da história desse homem chamado Saulo, que sai com olhos tão atentos, com a visão natural, Kate, tão boa, buscando a igreja, perseguindo. Cadê um irmão? Cadê alguém que tem uma Bíblia aí que eu vou sentar a mão nele? E ele ia perseguir, ele pede uma carta ao poderio judaico da época, vai para Damasco. Afinal a igreja agora se espalhava, depois da perseguição, se espalhava por toda parte. E a Bíblia diz que matar Estevão não foi suficiente, né? Não é o que a Bíblia diz, mas a gente consegue entender isso, que matar Estevão não foi suficiente, eu preciso acabar com esse movimento. E Saulo era um homem estratégico para tentar acabar com esse movimento. E aí no meio do caminho então aparece essa luz, e agora esse homem que tudo via, agora fica cego. Mas eu quero olhar então para a história de Saulo, e se eu falar Saulo e Paulo, você vai me perdoar, eu vou já explicar sobre o nome dele, aguarda para o ponto 2 da pregação, mas pode ser que eu misture às vezes. Mas a questão é que Saulo, ele estava, Fabrício, vendo tudo, vendo cada irmão nosso e irmã, mas espiritualmente cego.
seus olhos espirituais cegos, sua visão para ver o amor, a graça de Cristo, o perdão, o cumprimento das profecias no Antigo Testamento na pessoa de Jesus Cristo, ele não conseguia ver nada disso. E a bem da verdade, eu e você somos cegos espirituais até de fato vermos Jesus. E a palavra de Deus já vai falar sobre essa cegueira espiritual. O Senhor Jesus, ele fala, confrontando os fariseus, uma parte dentro do judaísmo tão religiosa, que não só obedeciam à lei, mas criavam leis adicionais. Os fariseus, o Senhor Jesus chama eles de guias cegos. Ou em João 9, quando o Senhor Jesus cura um cego de nascença, não sei quantos lembram dessa história, que ele joga barro nos olhos desse cego, o cego vai se lavar, e aí depois tem uma confusão, quem foi que te curou? E aí esse homem diz, olha, quem é eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu posso ver. Perguntam aos pais deles com medo dos judeus, falam assim, não, ele já é maior de idade, pergunta lá para ele. E aí é nesse confronto que o Senhor Jesus, mais uma vez, também vai falar sobre cegueira espiritual. João 9,39, a palavra de Deus diz o seguinte, João 9,39, disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e dos que veem, sejam cegos. O Senhor Jesus estava falando aqui sobre aqueles que tinham a visão, ou deveriam ter a visão espiritual, mas estavam cegos pelos seus próprios olhos e pensamentos humanos. E aqueles que não tinham acesso outrora a ver o Senhor Jesus, agora podiam vê-lo. Em outras palavras, os judeus negavam o fato de Jesus ser o Filho de Deus. E aqueles que não eram povo, agora estavam sendo abraçados, alcançados por essa graça e por esse amor. Os que não viam, agora veem. O fato então é que Saulo caminhava nesse lugar de cegueira espiritual. E aí no verso 3 vai nos dizer então que no meio desse caminho, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E não tem como a gente pensar em outra coisa, essa luz claramente é Jesus. Verso 17, a gente não leu, mas aqui é Ananias agora indo até a casa desse nosso irmão, Saulo. E aí verso 17 de Atos 9 vai dizer que Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, quem? O Senhor? Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha. Ou seja, aquele esplendor, aquela luz que brilhou ao redor, ele agora está dizendo, aquilo era o Senhor Jesus que te apareceu. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, então, ele vai dizer que ele foi como que nascido fora do tempo. Ele diz, o Senhor Jesus, depois que ressuscitou, apareceu a 500, apareceu também aos apóstolos. E aí ele vai dizer, e a mim, como que nascido fora de tempo. Porque a ideia do apostolado no Novo Testamento era aqueles que tinham experimentado, visto o Senhor Jesus. E aí Paulo, ele tem essa experiência aqui, no caminho de Damasco, sobrenatural, e ele então tem esse encontro com Jesus. Meus irmãos, eu e você somos cegos espiritualmente, até encontrarmos o Senhor Jesus. O Senhor Jesus então aparece nesse esplendor de glória. Saulo então cai na terra aqui, não tem nada dizendo que ele caiu de um cavalo. Se você já pregou isso, está tudo bem, já ouvi também muita gente falando, fique tranquilo. Mas não diz que ele caiu de um cavalo. Só diz que ele caiu por terra. E aí ele então ouve uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em outras palavras, é um contato do Senhor Jesus dizendo, por que você faz isso, Egésio, comigo? Não você comigo, Egésio. O Senhor Jesus dizendo, por que você faz isso? Eu que derramei o meu filho por ti, eu que te amo. Quantos já têm cantado para você, Ele te ama, Ele te ama. Porque você ainda resiste contra mim, porque você quer me perseguir, porque você, ao perseguir os meus, me persegue. Saulo, Saulo, porque você me persegue? Porque você não compreende, porque teus olhos ainda não se abriram para a dimensão do meu amor por ti. Saulo, Saulo, porque você não entende ainda quão amado você é. Saulo, Saulo, porque você não entende que essa batalha você nunca vai ganhar. Saulo, Saulo, porque você não entende que a igreja é do Senhor Jesus e homem nenhum vai acabá-la.
Saulo, Saulo, eu estou te encontrando para mostrar o meu amor por ti. Saulo, Saulo, por quê? Por que me persegues? Na versão em Atos 9 a gente não tem isso, mas Saulo, ele conta a sua experiência, que é Lucas escrevendo o livro de Atos. Para quem não sabe, Lucas escreveu Atos e o Evangelho segundo Lucas. E aqui ele narra essa experiência. Atos 22 e Atos 26, Paulo, ele está contando da sua própria experiência. E nesse texto de Atos 26, verso 14, se você quiser olhar, ele basicamente está contando essa experiência, e ao ser confrontado pelo Senhor Jesus, existe uma expressão que talvez muitos vão conhecer, que é assim: como é difícil para você, quão penoso é para você, quão duro é para você recalcitrar, ou seja, bater, ir de encontro e de forma contrária com o aguilhão. Ele faz uma expressão daquela época, onde o animal, quando era desobediente, ele ia... O aguilhão, ele era uma espécie de um grande espeto, assim, com a ponta na lança, e ele era cutucado quando o animal era desobediente. Ele está dizendo: quantas vezes você vem dar aqui de encontro a esse lugar, a minha vontade? Quantas vezes você vai fazer isso? Tão duro é para você, você só vai sangrar mais. E eu fico me perguntando, então, eu e você, quantas vezes a gente ainda vai ficar chutando, questionando, sangrando, se machucando, sem compreender que, na verdade, esse convite do Senhor é um convite de amor. Quantas vezes obedecer, a gente vai preferir sangrar até a última gota do que obedecer ao Senhor Jesus? Quantas vezes a gente vai continuar cego na nossa própria força, fazendo do nosso jeito, quando esse convite do Senhor Jesus, ele está dizendo: não vai adiantar. A vontade do Senhor Jesus, ela é realizada, ela é feita. E a bem da verdade, nós só temos duas formas de viver: ou vivemos em rebeldia, ou vivemos em relacionamento com Ele. Só existem duas opções, não tem um meio caminho. Ou o que fazemos é contrário ao que o Senhor deseja, ou o que fazemos é conforme o que o Senhor deseja. Paulo seguiu o seu caminho achando que estava tudo bem. Não. Ele estava indo de forma contrária à vontade do Senhor. A beleza é que o Senhor nos encontra. E a beleza é que esse porquê do Senhor, Saulo, Saulo, por que você me persegue, não era, Carlinhos, para tentar descobrir uma razão lógica. Ah, Senhor, então, eu não concordo muito aqui com Isaías 53, se você quiser lá aproveitar do domingo passado. Não acho que é o Senhor Jesus aqui nessa passagem, não vejo Jesus aqui e ali. Não, o Senhor Jesus não está perguntando um porquê para extrair uma razão. Ele está querendo um relacionamento, ele está querendo um diálogo, ele está parando Saulo no meio do caminho para dialogar, para dizer: se você não se render à minha vontade, duro para ti é ficar indo contra o meu querer para a tua vontade. Eu acho bonito nesse texto, é que essa experiência é tão grandiosa, Ricardo, mas ao mesmo tempo tão pessoal. Essa luz manifesta esse esplendor que Saulo cai. A gente leu, os homens, verso 7, que viajavam com Saulo, pararam emudecidos. Eles até ouviram uma voz, mas não viram ninguém. Essa conversa foi com Saulo. O Senhor deseja um encontro pessoal e radical com cada um de nós. A gente pode ver glória aqui nesse culto e em cada momento, mas o Senhor está falando com cada um de nós, ou pelo menos Ele está nos parando no meio do caminho, desejando falar com cada um de nós. Por que a gente não escuta? As razões são múltiplas. A questão é que essa experiência era do Saulo. Era Deus e ele, era Jesus e ele. E a nossa experiência nem sempre vai ser, eu não estou dizendo que todo mundo agora aqui tem que cair e ouvir uma voz e abrir o céu aqui. Cada experiência é única, é pessoal, mas o fato é que nós somos espiritualmente cegos se nós não enxergarmos verdadeiramente Jesus. A pergunta então, olhando para esse texto e olhando para a vida de Saulo, é se nós não temos confundido um zelo religioso
com um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Só o cultuar vazio ou só a expressão vazia com a verdadeira submissão ao Senhor Jesus. Porque aqui entra um segundo ponto. Se a gente verdadeiramente ver Jesus, se a gente verdadeiramente tem esse encontro com o Senhor Jesus, tudo muda. É impossível, eu digo de novo, é impossível nós termos um encontro verdadeiro com Jesus, de entrega e não mudarmos. Olha a maravilha que é, Paulo saiu desse lugar, Luana, vendo tudo. Vai para Damasco com os olhos tão atentos, mas espiritualmente cego. Agora, o verso 8 vai dizer para a gente que ele se levanta do chão e abre os olhos. Mas aí, Mari, ao abrir os olhos, ele já não vê mais nada. Só que maravilha, ele tinha acabado de ter um encontro com o Senhor Jesus. Agora os olhos físicos dele eram cegos, mas os olhos espirituais agora se abriram para uma nova realidade no Senhor Jesus. E a partir desse lugar, a partir desse encontro, tudo muda. Paulo vai narrar também para a igreja em Corinto a experiência dele. Ele diz, olha, eu vi coisas e ouvi coisas que eu não posso nem mencionar para os homens não vão nem entender. Se eu começar a falar aqui, Fabrício, não vai dar nem para entender. Quantos de nós, talvez, no dia que o Senhor Jesus arrebatou o nosso coração, a gente vai dizer, olha, se eu tentar te falar, é o cego dizendo, olha, eu era cego, agora eu vejo, é o que eu posso dizer. Se eu for tentar traduzir tudo que eu vivi com o Senhor Jesus em palavras, não vai fazer sentido, mas é a sua experiência transformadora com o Senhor. Quando verdadeiramente nós encontramos Jesus, tudo muda. Quando nossos olhos se abrem para Ele, tudo muda. Verso 6. Senhor Jesus respondendo, simplesmente dizendo, eu sou quem você persegue. Ao terminar praticamente esse diálogo, ele diz, olha, levante-se, entre na cidade. Alguém dirá a você o que você deve fazer. Olha o verso 11. O Senhor Jesus, ao falar com Ananias, agora diz que no finalzinho do 11... um homem de Tarso chamado Saulo está orando. Esse homem agora já estava orando. Ele saiu de alguém que, sem nenhuma visão espiritual, pediu cartas ao poderio humano e saiu para perseguir a igreja. Agora ele está lá, cego, prostrado, em oração. Há uma mudança de senhorio na vida de Saulo. Até aquele encontro, Saulo mandava nas suas ações, ou pelo menos achava que mandava. Agora ele se submete ao senhorio de Cristo. Ele diz, vai, alguém vai dizer o que você deve fazer. Essa autossuficiência de Paulo, ou de Saulo, agora se transforma numa dependência. Não é você que diz o que tem que fazer, alguém agora vai dizer o que você tem que fazer. E outra, você não consegue nem chegar no seu destino final mais. Você pede ajuda para alguém tem que pegar você na mão e guiar você. Você que saiu liderando essa caravana para perseguir a igreja, agora você precisa de alguém que te conduza até chegar no lugar que você achava que ia chegar pela tua própria força. Aquele que achava que ia trazer de Damasco prisioneiros, agora estava cativo ao amor de Deus, sendo conduzido até o destino, não que ele meramente pensou, mas que o Senhor tinha para a vida dele. Damasco era também o destino do Senhor Jesus para a vida desse homem chamado Saulo. A sua altivez então deu lugar à humildade, ele sai furioso de Jerusalém, chega em Damasco humilde, manso, muito diferente do homem que saiu, com tanta fúria, com tanta disposição. O Senhor Jesus, ele é tão claro na vida desse homem, e a gente precisa entender que há um custo. Eu já preguei sobre isso, sobre o custo do discipulado. Mas verso 15 e 16, vá, isso é o que o Senhor disse a Ananias, esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. E aí o que o Senhor Jesus vai mostrar para ele? A facilidade da vida depois que você vê Jesus? Não, mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Bem-aventurado, Mateus 5,11, são vocês quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Esse homem que ia disposto a perseguir, agora ia sofrer perseguição, Marcelo. O homem que saiu na sua religiosidade de Jerusalém, chega em Damasco agora com um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Um dos comentaristas, quando eu estava lendo, ele diz o seguinte: o encontro com Cristo nunca deixa alguém neutro. Ou ele o quebranta em arrependimento, ou ele o endurece ainda mais. É impossível nós termos esse encontro com o Senhor e permanecermos o mesmo. Das duas, uma. Ou o nosso coração vai se tornar ainda mais frio, religioso, indiferente ao Senhor Jesus. Ou a gente vai cair por terra e dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Saulo, então, ele não muda de nome, Marcinha. Não como Abraão ou como outras pessoas na Bíblia que tiveram de fato o seu nome mudado depois a partir de um encontro com Deus, da promessa, enfim, do chamamento. Mas ele passa sim a usar um outro nome, mas não porque mudou, porque ele agora, depois que encontrou Jesus, Jesus falou: não és mais Saulo, Paulo és. Não, Saulo, ele nada mais era do que o seu nome hebraico, judeu, que vem da mesma raiz de Saul, o rei Saul, que por sinal era um benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim. Então, Saulo, ele vinha na sua raiz judaica a partir desse lugar. Paulo, então, é o seu nome latino, romano, como queiram, em latim, porque agora ele ia aos gentios. Não é o nome latino não, né, Mauro? Meu Deus do céu, Mauro. Então ele muda, e é interessantíssimo, porque Saulo significa o desejado. Paulo significa pequeno, Ricardo. Você não poderia ser Paulo, Rick. Tampouco eu poderia, Ricardo, pelo meu tamanho. Estou brincando, poderia. Mas aí é interessante a gente pensar na perspectiva do nome, porque ele não muda seu nome, mas o significado é interessantíssimo. Aquele que era talvez altivo, desejado, agora depois de um encontro com o Senhor Jesus, vai ser o pequeno no reino de Deus. Porque os pequenos no reino de Deus são grandes, Carlinhos. Há esperança para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, o que eu quero falar é que se nós realmente temos esse encontro com o Senhor Jesus, esse encontro pessoal que não é sobre as informações, a religião que nós sabemos, como o Senhor Jesus é, ou de repente frequentar a classe que a Pauline está dando na Impact School e entender um pouco mais de teologia, mas se isso não produzir transformação real, viva, palpável em nós, nós não tivemos realmente esse encontro transformador com o Senhor Jesus. Você pode saber explicar a Bíblia muito bem para as pessoas. A pergunta é: você consegue explicar a sua experiência transformadora com o Senhor Jesus? Porque a Bíblia Saulo podia explicar também. Até aquele momento o Antigo Testamento podia soltar na mão dele. Solta na mão dele, ele explica melhor do que nós. A questão é, se alguém tivesse chegado para ele e talvez falado como João, aquilo que nós vimos e ouvimos, isso nós comunicamos, ele vai dizer: eu nunca vi nem ouvi, me falta experiência. Meu clamor para nós como igreja, para mim e para você, é que nós tenhamos experiências reais e transformadoras. Um encontro primeiro transformador, que vai dividir a nossa história, que vai morrer a velha criatura e nascer a nova criatura em nós, em nome de Jesus. E a partir daí, nessa caminhada da vida, nós tenhamos encontros com o Senhor Jesus de santificação, de lapidação, de transformação, mas que a Bíblia não seja simplesmente letras aqui num papel, mas ela ganhe expressão viva a partir do nosso viver. Que eu e você possamos dizer: não, eu creio porque eu tenho experimentado. Se nós formos simplesmente convencidos
do Evangelho, e o Tozer vai falar isso, ele vai dizer, se nós fomos simplesmente convencidos, Rick, desculpa te usar tanto hoje, Rick, vou ficar um domingo sem poder mencionar seu nome. Ele vai dizer, se a gente for só convencido que o cristianismo é correto, qualquer pessoa que chegar com outra informação mais lógica vai conseguir nos convencer, pelo contrário. Aí ele diz, mas se você vier a Cristo, por um lampejo do Espírito Santo, por uma experiência real, com o Espírito Santo de Deus, com a pessoa de Cristo, ninguém jamais poderá convencê-lo a desistir de Jesus. Se nós tivermos essa experiência, meu irmão, podem falar o que for. A vida pode bater na gente do jeito que for. Os homens podem se levantar e falar da gente o que falar. A gente vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para cumprir a sua boa obra. Nós precisamos de experiências reais com o Senhor Jesus. Verso 13, vem comigo. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, esse homem, como eu já li, é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou a sua força. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A gente sai então desse lugar da cegueira de Saulo, para um lugar onde ele fica cego fisicamente, mas agora com olhos espirituais abertos, a vida dele muda, as suas ações mudam, agora ele ora, agora ele prega, agora ele está no meio de irmãos, agora ele é dependente, agora ele não é mais o soberbo, o desejado, ele é o pequeno, o humilde. E aí, tem algo, Rosana, que eu acho maravilhoso. Um encontro de Saulo com Ananias, ou de Ananias com Saulo, como você queira. E aí Deus vai e falou, Ananias, acabei de aparecer para Saulo, preciso conversar um pouquinho com você. E aí Ananias, talvez sem saber ainda do que o Senhor Jesus tinha para ele, finalzinho do verso 10, o Senhor chamou Ananias numa visão, dizendo, Ananias. Aí Ananias falou o quê? Eis-me aqui, Senhor. Ah, meus irmãos, se a gente fala eis-me aqui, a conta vai chegar. Amém, Josi? A conta vai chegar, em nome de Jesus. E quando a conta chega, não é fácil. Ele disse, eis-me aqui. O que o Senhor deseja? O que o Senhor quer que eu faça? Ele disse, então, sabe Saulo? Sei, Senhor. Já ouvi umas coisas bem difíceis dele. O que você ouviu? Não, que ele veio aqui para fazer mal a essa gente, que ele chegou aqui com autorização dos chefes do sacerdote para prender todos que invocam o teu nome, inclusive este que vos fala, Ananias. Inclusive eu sou um desses que invoca o teu nome, Senhor. Acho que meu pescoço está aí na corda. E aí talvez o Senhor Jesus, isso aqui já é conjectura minha, né? O seu bom senso de humor, ele vai dizer que, Ananias, você está atrasado. Você acha que ele está chegando aí para perseguir, para matar? Eu já encontrei ele no meio do caminho. E quando eu encontrei ele no meio do caminho, ele já não vai mais com autorização
dos sacerdotes, dos chefes do sacerdote, agora foi o sumo sacerdote, Jesus Cristo, que encontrou ele. Agora ele vai debaixo da minha autorização. Recebe ele que no meio do caminho ele já passou de inimigo para irmão. Ele agora é o irmão Saulo. Mas Senhor, tem misericórdia. E isso aqui é conjectura minha, porque o Senhor Jesus diz: olha, Ananias, vai, verso 15. Ele é instrumento para mim. Eu vou mostrar para ele. O Senhor não fala nada desse encontro que teve. O verso 17 diz: Ananias foi. Talvez com receio, talvez com medo, não sei. A Bíblia não nos fala se ele teve algum receio ou não. O fato é que ele foi. Nós nos pequenos grupos temos falado, pelo menos nessas 2 últimas semanas, sobre Samaria. Quem é a nossa Samaria, ou qual é a nossa Samaria? Esse lugar meio improvável da gente ir, meio desafiador da gente de repente evangelizar e pregar e enfim, testemunhar, como Filipe o fez. Nós falamos do eunuco, enfim, e nós temos falado desses improváveis. E aí a conta chega o dia de receber aquele que batia nos irmãos. Chega o dia, Luciano, da gente sentar do lado de alguém que domingo passado quis entrar aqui armado para matar todo mundo. Fácil? Sejamos sinceros. Daquele que trancou a gente no trânsito ontem, e ainda saiu falando tanta coisa, e que no outro domingo estava aqui do lado, levantou a mão, aceitou Jesus. A vida mudou, e a gente está ainda olhando para quem saiu de Jerusalém com a procuração para matar os cristãos. Só que o Senhor Jesus no meio do caminho já tinha mudado a história dele. Um dia a conta chega. Se nós como igreja oramos por pessoas que precisam ser transformadas, e nós somos essas pessoas, nós somos alvo da graça e do amor, ninguém aqui é melhor do que ninguém, todos nós carecemos da graça, da redenção, do perdão do Senhor Jesus. Nós precisamos estar dispostos a esses encontros. Talvez ilógicos humanamente falando, talvez desconfortáveis humanamente falando, mas redimidos pelo Senhor Jesus. Eu lembro o pastor Esdras estava ano passado aqui, ele dizendo que no pequeno grupo dele, não sei quantos vão lembrar aqui, estava um assaltante de banco. Quantos querem abrir a casa para um assaltante? Vamos ser sinceros, vamos falar como gente grande. E se a gente orar por isso, a conta vai chegar. Que os nossos pequenos grupos sejam esses lugares. Que a nossa igreja consiga ser esse lugar. Fácil? Não estou nem aqui dizendo que é fácil. Só estou dizendo que é bíblico. Por isso é o nosso irmão Saulo. Quantos irmãos Saulos vão aparecer para nós? Quantos irmãos Saulos vão aparecer para nós? Saulo, ele reconhecia isso. Ele se julgava como aquele que lutou contra a igreja, que perseguiu, que era imerecedor, que era o maior dos pecadores. Ele via tudo isso. Só que aquilo não era o fim da história dele. O Senhor redimiu a história desse homem. Dizer-me aqui é tão perigoso, porque quando o Senhor fala com Ananias, ele também dá a direção bem certinho. O Senhor conhece a cidade toda. Ele diz: Ananias, para que você não se faça de doido, e diz assim: mas Senhor, né, irmã Deise, eu não conheço esse bairro aí. Pois deixa eu dizer, você vai reto aqui, ó, tem a rua chamada direita, lá tem um irmão. Meu irmão, se você e eu falarmos, eis-me aqui, se eu e você orarmos por irmãos Saulos, quando essa conta chegar, não adianta fechar os olhos, fingir que a gente não sabe o que está acontecendo. O Senhor sabe o nosso endereço, o endereço dos irmãos Saulos. Nossa oração é que eu e você sejamos Ananias na vida dos Saulos, porque se nós somos cegos, até espiritualmente cegos até encontrarmos Jesus, se o encontro com Jesus muda toda a nossa história, discípulos de Jesus são restauradores de visão. Ananias, ele é enviado para restaurar a visão. Sabe o que é maravilhoso? É que aqui não foi nenhum apóstolo. Pedro e João não estão nem aqui. Não foi ninguém que você espera talvez ser tão poderoso aos olhos humanos. Foi o Ananias. Talvez a gente nem tenha mais gente com o nome Ananias hoje em dia.
Conhece, irmã Deise? Não? Está difícil. Mas esse homem foi um instrumento de Deus, que eu e você sejamos Ananias. Paulo estava orando. Ananias, portanto, era a resposta da oração de Paulo. E Saulo, em nome de Jesus, que fosse resposta da oração de Ananias. Será, Kate, que um dia no meio, enfrentando esse medo da perseguição, a igreja do Senhor orou, dizendo: Senhor do céu, toca no coração do Saulo. A gente ouviu dizer que ele saiu de Jerusalém, está já chegando aqui, a gente já está trancando as portas. Ah, pai, se ele te encontrasse seria maravilhoso. Aí Ananias vai lá e ouve: então, encontrei. Ananias, atendi sua oração. Conjectura minha, os irmãos estão entendendo? Não dizer que eu estou adicionando coisa na Bíblia. Que nós sejamos a oração dos irmãos Saulos. E que irmãos Saulos sejam também respostas às nossas orações. Vai em Atos 26, eu quero caminhar para o final, a partir dessa narrativa em Atos 26, que é uma narrativa do Saulo. Lá no verso 17, vai dizer o seguinte, vamos ler a partir do final do 15. Sou Jesus, quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique em pé, eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo, ou seja, dos judeus, e dos gentios, aos quais eu o envio. Para quê? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados para a fé. O que eu acho interessantíssimo nesse texto? É que esse homem cego, ou que ficou fisicamente cego, agora Ananias é instrumento na mão de Deus para abrir a visão de Saulo, e Saulo já estava dizendo: e você vai também ser instrumento de Deus para abrir os olhos das pessoas. Verso 17 que nós lemos: eu os envio para abrir-lhes os olhos. Em outras palavras, o que eu fiz com você, você vai ser instrumento para que aconteça na vida de outras. O que é o nome disso aqui? É o ide, fazei discípulos. Isso aqui é discipulado. Isso aqui é a gente entender que o que o Senhor fez conosco, alguém também pode viver. E o que é maravilhoso é que, se você, depois a gente pode conversar um pouco mais disso à medida que a gente for fluindo em Atos, mas lá voltando para Atos 9, depois Saulo sai desse lugar e ele vai para Jerusalém, lá escrevendo aos Gálatas. Deixa eu só fazer esse parêntese. Ele diz que passou 3 anos antes de voltar a Jerusalém e aí começar essa jornada missionária, digamos assim, de Saulo, como a gente conhece, a primeira, segunda, terceira viagem de Paulo. Mas, para testemunhar ali logo da sua conversão e da sua transformação, ele não esperou muito. Os olhos foram abertos, recebeu o Espírito Santo, foi batizado, ele começou a trabalhar. Eu e você às vezes esperamos aprender todo um conteúdo teológico, porque sempre nos sentimos despreparados, sempre nos sentimos despreparados. Deixa eu te falar alguma coisa: se teus olhos foram abertos pelo Senhor Jesus, já procura outros cegos, que os olhos vão ser abertos através da tua vida. A tua experiência, o teu testemunho, o que o Senhor fez contigo, a mudança, a transformação. Você já pode abençoar alguém, você já pode falar a alguém. O que você já viveu com o Senhor já é instrumento suficiente nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Não tenhamos os nossos olhos abertos ao vermos o Senhor Jesus e continuemos cegos, não vendo os outros cegos. Se o Senhor Jesus fez algo na tua vida, comunica isso. O que o Senhor já fez na tua vida, que você pode comunicar? Há uma transformação real na sua vida. Como a sua conversão, como esse encontro com o Senhor Jesus pode ser um lugar de edificação e de evangelismo na vida de outras pessoas. Como o operar do Espírito Santo na tua vida já pode abençoar alguém. Enquanto você se prepara, enquanto você se santifica, enquanto você estuda mais da palavra de Deus, tudo isso é válido e necessário.
Mas se você teve um encontro real, verdadeiro com o Senhor Jesus, se a tua vida mudou, isso é o suficiente para você começar a abençoar outras vidas, a dizer: o Senhor me encontrou no meio do caminho, e deixa eu encontrar outras pessoas, porque Ele me enviou para abrir os olhos dos cegos, como eu também estava um dia. Minha oração é que nós, de novo, sejamos Ananias e sejamos Saulos. Se um dia tivermos os nossos olhos fechados, ou se hoje os seus olhos estão fechados, que o Senhor possa abrir, que esse encontro possa transformar a tua vida. Eu termino enfatizando então o início desse encontro de novo. O Senhor Jesus, em Atos 9:4, Ele repete 2 vezes: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa chamada de atenção, quando a gente precisa falar com 2 vezes com alguém, é porque a coisa está mais séria, né? Quando a Kate fala: Luciano, Luciano, das 2 uma, ou está dormindo, tem que acordar, ou não está prestando atenção, verdade? Luiz, Luiz. Por isso que eu digo, isso é graça do Senhor Jesus, porque é um convite de amor. Talvez hoje o Senhor Jesus está bradando o nosso nome de novo. Abraão, Abraão. E cada um de nós, eu não vou falar aqui porque eu não quero tornar isso pessoal, trago só para mim. Mas talvez o Senhor está bradando o teu nome de novo. Dizendo: para no meio do caminho. Não segue por aí. Você precisa abrir os olhos. Você precisa me ver. E talvez esse abrir os olhos é para tomar a decisão. Dizendo: Senhor Jesus, eu preciso. Eu estou caminhando contra o Senhor. E agora eu quero caminhar com o Senhor. Talvez para outros, é uma área específica da tua vida que o Senhor está chacoalhando, dizendo: para, Abraão, Abraão, para aqui. Não caminha mais. É só sangrar mais. Porque essa não é a minha vontade para a tua vida aqui nessa área. Eu quero que você entenda que esse convite do Senhor era um convite de amor. E eu queria que você tornasse isso pessoal. Que você falasse o teu nome 2 vezes. Que você pensasse no Senhor Jesus, te encontrando no meio dessa tua caminhada. E te chamando por 2 vezes. E ministrando ao teu coração áreas na tua vida. Ou a entrega total da tua vida. Que ainda não aconteceu. O que você está fazendo? Para onde você está indo? Que direção você está tomando? Que caminho você pegou? Aonde você deseja chegar? Talvez o Senhor está te parando nesse lugar e querendo te mostrar algo. Querendo se revelar a você. Dizendo: você me persegue, mas eu te amo tanto. Você falha, mas o meu amor está aqui derramado sobre você. Você acha que não tem perdão para você, mas tem perdão para você. Você saiu desse lugar com um peso de culpa, mas eu quero dizer que eu já levei toda a carga. Eu só preciso que os teus olhos se abram para mim. Você ainda não entendeu, você ainda está preso à religião, você ainda está preso ao culto, à liturgia. Me enxerga, olha para mim, é o Senhor Jesus que está falando isso. Me olha, me vê, eis-me aqui. O Senhor Jesus está te encontrando no meio de um caminho. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, Pai, quanto mais Saulo se aproximava do seu destino final, aos olhos dele, na verdade, mais perto ele chegava do que o Senhor tinha para a vida dele, mas era necessário um encontro contigo, Pai. O destino não mudou, Senhor. Ele chegou na mesma cidade que ele se propôs. O que mudou foi o coração desse homem, a vida desse homem, o encontro transformador contigo. Não adianta, Pai, seguirmos na estrada, cegos espiritualmente, Pai. Abre os nossos olhos, guia-nos, orienta-nos. Se temos caminhado, Pai, contra o Senhor, que nossa vida possa ser transformada hoje para andarmos contigo, Pai. Se como igreja, Pai, somos irmãos
Existem homens e mulheres que aos nossos olhos parece impossível aceitar Jesus. Nós queremos dizer, Pai, que nós confiamos na Tua boa obra. Aquele que perseguia, agora era um pregador. Aquele que aprisionava cristãos, agora estava preso a Cristo. E que nós não esqueçamos, Pai, do poder maravilhoso da Tua graça e do Teu amor. Perdoa-nos, Deus. E nos ajuda, Pai, a sermos como Ananias, enviados pelo Senhor para restaurar a visão de cegos. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.